nada demais. Então, o único zagueiro inteiro é o Alan Franco nesse momento, né? E aí o São Paulo vai assim para o seu mês mais complicado da temporada. Não conte que o Arboleda vai poder conseguir jogar todo o jogo, tem esse negócio que você falou. Então mesmo nessa sequência, nesse mês aí que o São Paulo, ele não vai ter jogo que ele não vai poder jogar. Vai estar emergência, então, portanto, a gente está de volta quando acontece alguma coisa. E para variar, aconteceu uma notícia ruim no São Paulo, para variar, relacionada à preparação física, ao departamento médico. Mas o São Paulo acaba de perder mais um jogador. Beraldo se machucou, lesão de ligamento no tornozelo, num simples treino. Lesionou o ligamento ali. Já é mais um desfalque, São Paulo. Nem sei mais quantos desfalques tem, o Arnaldo vai me dizer aí: 10, 15, 20, 50. O Caleri também não treinou, depois daquela pancada que ele sofreu nas costas. E assim o São Paulo vai, meio se arrastando. Sabe lá como o São Paulo chegou até aqui, com tantas lesões. Mais uma agora do Beraldo. Notícia tenebrosa para o São Paulo. Mais uma, ele se soma a todos os 500 caras que estão machucados no São Paulo. Com o detalhe que, por jogadores machucados no São Paulo, da mais simples à mais complexa lesão, a possibilidade do cara demorar muito para voltar é gigantesca. Já vista o Erisson, que está aí, que não volta nunca, o Igor Vinícius, que não volta nunca, e tudo mais. Beraldo, zagueiro muito promissor, que tinha assumido a condição de titular do time, é mais um lesionado, não é uma lesão simples. E vamos ouvir, Arnaldo, e aí? Bom, a lesão do Beraldo, né? Aquela lesão típica do basquete. Subiu para cabecear uma bola, caiu e pisou no pé do companheiro e torceu o pé. Entorce, muitas dores, por fazer exame de lesão ligamentar. A previsão, aí tá, a gente fala previsão aqui, porque no São Paulo a previsão de uma lesão desse tipo, não é caso cirúrgico, em princípio, e a previsão dessa lesão é de 3 a 4 semanas fora, 4 semanas fora, um mês, o que seria o mês mais importante da temporada, né? Simplesmente no que contempla os duelos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, o primeiro mata-mata da Copa Sul-Americana e o miolo do Campeonato Brasileiro, né? Você vê como é que é, né? Era um dos poupados na partida contra o Tigre, não entrou contra o Tigre e tem essa lesão ligamentar no treinamento antevéspera do jogo contra o Fluminense. Seria titular contra o Fluminense, né? Uma coisa é o time contra o Fluminense e a outra coisa é o que resta do time, ou o que restou do time para esse mês tão complexo, né? Então eu estava te fazendo as contas aqui, Tironi, e assim, só um detalhe. Eu comecei a ver as postagens do São Paulo, dos jogadores que estão fora há muito tempo na sequência, e depois ia postar, alguns, né, treinando, Pato, que não jogou ainda, Moreira, Thales, Wellington. Aí, de repente, veio a postagem do Pablo Maia, que voltou a treinar normal. Você fala, nossa, tá melhorando. Mas tudo isso para ter a terceira postagem, aquela que era da má notícia. E a má notícia agora é o Beraldo. Lembrando que o São Paulo já não tinha o Ferrarese zagueiro, portanto, o São Paulo tem 3 jogadores da posição, 3 zagueiros nesse momento, 2 deles com ponto de atenção, Arboleda e Diego Costa, e o quarto, que é o Belém, que só fez uma mera partida, pedaço de partida contra o Santos com o Rogério e nunca mais entrou em campo, nem esteve perto de entrar em campo. Com 3 zagueiros, 2 com ponto de atenção, que o São Paulo vai começar o julho, o mês mais difícil da temporada. Eu falava isso já antes do trabalho do Dorival, e dá para falar agora, não dá nem para você avaliar direito o trabalho de treinador desse jeito. O cara não tem jogador, simplesmente isso, simplesmente. O cara, no prazo de 3 dias, de terça para hoje, o São Paulo perdeu 3 jogadores. Num elenco que tinha o quê? 20 caras, já que 15 estavam fora. Então você perde 3 caras num elenco que tem 20, é 1/5 do seu elenco que vai pro ralo e não volta mais. É o Caleri, é o Pablo Maia, que até treinou hoje, e agora o Beraldo. São Paulo tem 3 zagueiros. Me fale um clube do Brasil que está trabalhando em 3 frentes ou 2 frentes com 3 zagueiros, com apenas 3 zagueiros. Não existe.
Não tem nada, não tem nada nem perto do que o São Paulo tem sofrido com lesões no futebol brasileiro na Série A. Não tem nada parecido, nada. Alguém me lembre aí de alguma coisa parecida com essa. Então, até o trabalho fica difícil de avaliar se está indo bem, se está indo mal. Parece até que está fazendo um milagre diante das dificuldades que tem. E agora, sinceramente, não sei o que você acha, Arnaldo, mas esses confrontos aí desse miolo de temporada, que é o momento mais difícil, pode ser qualquer coisa. Pode ter um milagre aí, passar, pode acontecer alguma coisa, mas fica cada vez mais improvável que vai continuar em 2 ou 3 frentes por muito tempo. Mira aí nos 45 pontos que precisa, porque não volta ninguém também de lesão, e vamos ver o que dá. É triste falar isso, mas não consigo ter nenhuma expectativa de que algo melhor aconteça. Tá, o Wellington aí tá voltando, mas tanto faz também. Vamos com calma, por partes. Eu acho assim, né? A comparação pode ser feita com o que o Palmeiras terá de problema com o São Paulo. Não dá para fazer essa comparação. O Palmeiras não tem 2 jogadores numa mesma posição, é um problemaço. O Palmeiras, Jailson e Zé Rafael, contundidos. Mas a opção do Palmeiras era pelo elenco curto, e o Abel trabalha assim. A opção do São Paulo não é por elenco curto. O São Paulo não tem elenco curto. Isso. O São Paulo tem um elenco gigante, praticamente, só que nunca está com menos 10 jogadores à disposição. E aí, de fato, esse ano isso já comprometeu completamente o trabalho do Rogério e agora continua trabalhando o Dorival com essa mesma restrição, né? E agora com jogadores novos titulares com problemas. Só para ser mais objetivo, no jogo contra o Fluminense, o Pablo deve ser relacionado sim, e o Wellington é a grande novidade. De fato, esse surpreendeu, né, depois da cirurgia no tornozelo, vai ser relacionado, mas também, Tironi, porque o São Paulo não tem o Caio Paulista, né, não inscrito, e a volta do Wellington, digo, está sendo antecipada, mas de certa forma, sim, porque o titular deve ser o Patrick e o Wellington fica no banco pela primeira vez desde o jogo com a Água Santa, quando ele estourou o tornozelo, aquele caso cirúrgico, né? Então, o Wellington é a novidade. Então, atualizando para você, que você sempre está atento, a gente tentou fazer, e fomos caso a caso na última live dos lesionados, mas a gente tem que atualizar porque tem 3 novos casos. O Pablo Maia está liberado, foi mais susto mesmo, como André Plihal trouxe e outros companheiros na noite. Então, o Pablo Maia tem condição de jogo, o Wellington volta, mas o Caleri ainda não, com dores nas costas. Esse preocupa para o jogo, não é uma lesão, mas é uma pancada para alguém que joga de costas para o gol, tomando encontrão toda hora, é muito limitador. Deu para perceber no segundo tempo do jogo contra o Tigre, depois do incômodo. Então ele está sendo trabalhado para o jogo com o Palmeiras, contra o Fluminense ele está fora. Então, hoje estão lá, além dos 2 que eu considero casos graves mesmo, não digo nem fatalidades, mas situações de ligamento cruzado, Ferrarese e Galopo, além deles, o Thales, que já está treinando normal, mas ainda não será relacionado, o Moreira, que já está treinando normal, mas ainda não será relacionado, o Michel Araújo, que está entrando na terceira das 4 semanas, pelo menos, da lesão muscular na panturrilha, e os 2 casos que são aqueles que o departamento médico não consegue, e os jogadores não conseguem ter uma compreensão da alta médica para a alta do campo, que é o Igor Vinícius e o Erisson, né? Então, estou contando aqui, ainda está na casa dos 10 desfalques, né? O São Paulo, além daqueles que eu disse das possibilidades de reforço no jogo contra o Fluminense, a contrapartida, o Nestor, que estava suspenso, estará na delegação contra o Fluminense. Mas se você for espremer, tinha mais jogador disponível na semana passada do que nessa semana, essa mesmo com a volta do Wellington, nessa equação maluca. Para terminar, em relação à zaga,
a minha preocupação, eu sempre falei para você, desde que o Ferrarese teve a lesão séria, para mim não se faz temporada com menos de 5 zagueiros. O São Paulo tinha 5, o Ferrarese se machucou, o São Paulo não contratou, promoveu o Belém, que não ganhou a confiança dos treinadores até agora, então estava fazendo a temporada com 4 jogadores na zaga, um limite para suspensão, lesão e tudo mais. O Beraldo não foi liberado nenhuma vez para as seleções de base, e mesmo assim agora se machuca. O São Paulo tem 3. E 2 deles, é isso que eu estava dizendo, naquela condição. O Arboleda, ele teve uma fratura seríssima no ano passado. Desde que ele voltou, ele tem convivido com a tendinite, né? E que já o afastou de alguns momentos e de fadiga muscular também, por conta da dificuldade de um cara de 30 anos recuperar de uma fratura gravíssima, no caso. Então não é recomendável que ele fique jogando todas as partidas na sequência. E é como fazer agora, né? Com 3. E o outro caso é o Diego Costa, também problemático de lesão, porque desde a final da Copa Sul-Americana não tinha jogado, com dores, voltou ao tratamento convencional, não deu certo, foi para a cirurgia, voltou e ainda está sem confiança, a ponto de sair do jogo contra o Atlético Paranaense chorando, achando que tinha arrebentado e não tinha acontecido nada demais. Então, o único zagueiro inteiro é o Alan Franco nesse momento, né? E aí o São Paulo vai assim para o seu mês mais complicado da temporada. Não conte que o Arboleda vai poder conseguir jogar todo o jogo, tem esse negócio que você falou. Então mesmo nessa sequência, nesse mês aí que o São Paulo, ele não vai ter jogo que ele não vai poder jogar. Vai acontecer isso. A não ser que você queira arriscar a perder mais um jogador e ficar com 2 zagueiros, né? Porque é quarta, domingo, todo jogo decisivo, vai ter algum que talvez ele não consiga jogar, por causa dessas questões todas que você falou aí. Você falou 3 a 4 semanas para o Beraldo. Eu, sinceramente, esses prazos aí não me emocionam, não. Não é assim com ninguém. O cara se machuca com qualquer coisa no São Paulo e fica muito mais do que se espera. E quando volta, tem toda a questão, ritmo, preparação física. Esses caras estão aí. O Thales, o Moreira, voltaram, mas não voltaram. Voltaram do departamento médico, pisaram no campo, mas não vão entrar em campo. Uhum. E não se sabe quando vão entrar. Mesma coisa o Erisson, mesma coisa o Igor Vinícius. Então, dessa turma toda aí, imagino que vai ser assim, até talvez com o Caleri um pouco menos, porque o Caleri é mais tenaz, vamos dizer assim, né? O cara joga com dor, joga de qualquer jeito, se mata, tal. Então, pode ser que o Caleri, se uma hora ele voltar, ele seja. Mas os outros, eu não tenho muita confiança que vai ser só esse mês aí e tal. Tem todas as questões além da contusão, a volta, a confiança, a dor, a não sei o quê, enfim. E eu mesmo estou espantado com esse número que eu trouxe. Em 3 dias, o São Paulo perdeu 3 jogadores. 3 titulares absolutos. 3 titulares, como já tinha perdido o Ferrarese, que era titular, o Wellington, que era titular, o Galopo, que virou titular. Que era titular, o Galopo, que era titular. Todos esses caras foram embora, perderam, tchau, não volta mais, estão lá no departamento médico. E os reservas que poderiam entrar também não estão. É o Erisson, essa galera toda aí. Então, repito, não dá para avaliar. Não dá para avaliar se dá para avaliar que é um milagre o que tem sido feito no São Paulo dentro de campo. O Dorival, desde que ele chegou. Mas exigir, não, tem que chegar não sei aonde, agora tem que buscar vaga pela Sul-Americana. Cara, dá para você exigir que esse time fique além do 10º lugar no campeonato, com 10 caras disponíveis? Não dá. Na prática, um elenco de 30 virou um elenco de 20 durante a temporada em todo. Só muda quem tá fora. Tem 20, vários fora muito 20 mais ou menos, né? Mais ou menos, exatamente. Não às vezes nem 20. É incrível isso. Lembrando que tem situações, né? Se você fizer o recorte de um ano, tanta situação bizarra de lesão que envolveu todas as posições e às vezes ao mesmo tempo, né? Então teve a onda dos goleiros, a descoberta da fratura do Jandrei. Chegou uma hora que não tinha goleiro, não sei se você lembra. Sim, teve que jogar o Couto. Aí teve a onda dos laterais direitos, todos os laterais direitos machucados de uma vez. Isso, exatamente. A ponto de ter trazido o Raí Ramos, né? Exatamente. Teve de tudo, de tudo. Enfim, bom, é isso aí. Extra, precisamos falar sobre essa nova contusão, dessa vez o Beraldo, lesão ligamentar no tornozelo, num mero treino que foi feito, e aí também
corroborando o que o Arnaldo fala, não adianta falar, não, poupa para o jogo. Bom, o cara se machucou no treino. Ia fazer o quê? Não ia treinar? Ia ficar numa redoma de vidro em casa? Não, se machucou também. Então, tanto faz ter jogado ou não ter jogado, podia ter se machucado de outra forma em casa. É assim que tem vivido o São Paulo. A gente fica por aqui. Bora contar agora sobre o São Paulo, classificado para a próxima fase da Sul-Americana, vitória por 2-0 contra o Tigre e noite de quase 4 milhões de reais de receita. São Paulo, pela vitória contra o time argentino, embolsou cerca de 500 mil reais. Toda a vitória na Sul-Americana garante prêmio de 100 mil dólares. São Paulo, por ter assegurado a vaga nas oitavas de final, também embolsou mais 2 milhões e 600 mil. Então só aí já são 3 milhões e 100 mil reais. Com a presença de 28.699 pagantes ou torcedores no Morumbi, São Paulo também teve uma receita líquida de quase 800 mil reais, se soma tudo, 4 milhões de reais, grana super importante para o São Paulo, que tem enfrentado enormes problemas financeiros, que incluem inclusive o atraso no pagamento de direitos de imagem. São Paulo que com a vitória por 2-0, os gols marcados por o Juan e o Wellington Rato, ambos no segundo tempo, o tricolor termina momentaneamente com a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. São 16 pontos conquistados em 18 possíveis. O único resultado de não vitória foi um empate contra o Tolima na Colômbia. E o São Paulo até pode se manter nessa primeira colocação geral se o News Old Boys não vencer o Audax italiano na quinta-feira. O problema é que o jogo é na Argentina e o News já havia vencido no turno lá no Chile por 1-0. O Fortaleza é outro que aparece muito bem. Hoje tem a terceira melhor campanha geral, com 15 pontos conquistados depois de vitória nessa terça-feira, mesmo jogando na condição de visitante.